todos, aos mototáxis, aos vereadores, a nossa prefeita e todos aqui presentes. Prefeita, a gente vem passando por vários momentos difíceis aqui, de mototaxistas, certo? Desde o começo, a gente teve a reunião com você, foram prometidas várias coisas e até hoje não foi cumprida, né? E a gente vem sofrendo, certo? O que acontece? A gente estava com 90% da nossa classe organizada, certo? Faltava 10 mototáxis que estavam irregular. Eu de prontidão fiz um ofício ao diretor, expliquei a ele que só tinha 10 mototáxis para se organizar, para a gente chegar a 100% de organização. O que aconteceu? Não foi cumprido o que o ofício pedia, certo? Que era a lei federal que rege a lei do mototaxistas. Então, o que aconteceu? A gente ficou nesse impasse, né? Não teve a fiscalização, que é um dos pontos. Primeiro que a gente vai pedir a você é a organização, porque eu acho que numa cidade, toda classe, ela tem que ter organização, certo? Isso, justamente, mas se não tiver a parceria com o município, com o Demutran, não vai para frente. Você está entendendo? Porque nem todos pensam do mesmo jeito. Quer dizer, nós estávamos com 90% regularizado, só tinha 10%. Mas como o Demutran não fiscalizava, o que acontece? Bagunçou de novo. Hoje nós já temos mais de 30 com placa cinza, gente com colete com outra cor, certo? Isso para mim, eu que viajo fazendo entregas em outras cidades, que eu vejo, por exemplo, Poranga, tudo bagunçado, um colete de uma cor, acaba com colete de pano, você está dizendo? Ararendá, Ipueiras, que é uma cidade grande, tudo bagunçado. E como a gente já estava com 90%, não custava nada ter uma parceria para a gente poder se legalizar todo mundo. Entendeu? Então, o que eu quero pedir a você, aos vereadores, eu fiz uma lei. Eu acho que eu levei para a doutora aqui, não lembro o nome dela. Não, a doutora aqui. Você lembra que eu fui lá algumas vezes? Mudando uma lei, por exemplo, nós temos 200 vagas de mototáxi. E eu não sei se a senhora sabe, existe uma lei municipal, certo? A lei municipal, ela diz que existe 200 vagas, e eu queria mudar, por exemplo, porque como nós somos 200, não trabalha todo mundo. O que acontece? Eu queria que ficasse 150, e aquele mototáxi que não se regularizasse dentro do prazo de 2 anos, automaticamente ele pedia a vaga. Isso para ir ajustando, porque essas 200 vagas são muitas vagas, está entendendo? E não tive sucesso, pedi, não deu certo para fazer essa lei. Então, a gente está nesse impasse, e eu quero que se resolvam essas questões, justamente, da parceria, que eu não sei, Demutran e mototaxista, que se não tiver essa parceria, não vai dar certo, nunca vai dar certo, vai bagunçar, você está entendendo? Porque quando existe a parceria, o que acontece? Todos seguem. Hoje, por exemplo, o mototaxista, ele tem que estar de calça, todo padronizado, para poder trabalhar. Aí quer dizer, como a gente fica uma coisa solta, não vai para frente. O Demutran passa a ver um cara com a placa cinza, não aborda, certo? O Demutran passa a ver o cara com short daquele de ir para a praia, não aborda. Aí fica difícil. Isso é uma questão de organização e cooperar os dois juntos. Se for eu de um lado, os mototáxis de um lado e o Demutran com outro pensamento, não vai dar certo. Porque já está atrasada a questão do cadastro, certo? Que era para ser dia 15, porque o alvará já está vencido, principalmente para os taxistas, para a gente nem tanto, mas para os taxistas já está atrasado. Eu cheguei lá para ver, quando eu olho lá, está lá, pedindo. Tudo que eu pedi no ofício do ano passado, para a gente já estar 100%, o que acontece? Quando eu chego lá, está pedindo tudo que eu pedi ano passado, entendeu? E como não pedi o ano passado, eu fui renovar minha habilitação, que eu já falei para todos aqui, e eu fui direto lá no rapaz do Detran e falei, em Nova Rússia está tendo um impasse lá com o Demutran, porque não está pedindo o curso, e eu peço sempre que tem o curso, que é muito, né, para classificar toda organizada. Aí o rapaz falou, não, é o seguinte, você renumera a sua carteira,
A partir do momento que você renumera a sua carteira, você é um profissional a trabalhar passageiro, certo? E não é obrigatório o curso. Assim, em tese, não é obrigatório em tese. Diz que, por exemplo, se eu for parar pela PRE, eu estou legalizado. Agora, a categoria que nossa aqui é placa A, categoria A, ele necessita do curso. Pronto. Aí sou surpreendido que tem que ser feito o curso agora. Aí beleza, aí chega uma pessoa para mim lá, não, é para fazer na autoescola do Isaías, que lá é 160. Beleza. Vou no setor de tributos. Chega, quanto é o alvará esse ano? Aí a moça diz assim, não, primeiro você vai falar com o Neto Júnior. Digo, então tá difícil, viu? Para a gente se organizar. Você está entendendo? E não foi só eu não, foi outros colegas da gente que foram lá perguntar a mesma coisa, é com o Neto Júnior. Não existe isso, tem que ter parceria. Tem que ter parceria a classe do mototáxi e o Demutran. Entendeu? E uma das propostas que a gente pediu, já se conversou, que futuramente seja desmembrado, a própria lei diz que o Demutran é para fiscalizar. Certo? Que seja desmembrado, não sei se existe Ministério do Transporte aqui, alguma coisa do transporte, que seja uma coisa mais, eu vou só lembrar aqui por menino, tudo se lembra, na época do Coronel Duval, ele falou, Danilo, você que conhece os mototáxis, certo? Então, ele fez uma maneira lá, que a gente fazia papelada, a gente mesmo, levava, o Demutran fiscalizava lá a questão da moto legalizada, e o setor de tributos cobrava seu alvará, e a gente ia trabalhar normal, sem burocracia, mas com burocracia não tem como, fica muito difícil. Outra coisa, por que eu peço a fiscalização? Nós fomos muito afetados por causa das Topics, você está entendendo? Hoje a Topic não paga alvará para o município, e ela está fazendo como se fosse um ônibus coletivo. A Topic do Tamboril vem, para na rodoviária, no Pantanal, vai lá no alto. Isso está prejudicando a nossa classe, como já prejudicou a classe de taxista. Você vê que hoje em dia os taxistas que pagam praticamente se acabaram. E quem tem que fiscalizar? O Demutran. Se não tiver, essa fiscalização não funciona. Então nós fomos muito prejudicados com isso aí, certo? A questão, está acontecendo isso. Eu tenho fotos, os meninos aqui, alguns têm fotos, de Topic fazendo coletivo dentro do município, sem pagar alvará. O cara vem do Tamboril, vem do Crateús, vem do Ararendá, aí o ponto dele é no centro da cidade, ele vem, vai deixar o passageiro na rodoviária, aí o mototáxi da Terezinha praticamente fica sem nada, entendeu? Então, a gente tem que se alinhar, vereadores, a senhora prefeita, né, todos, para a gente ou fazer outra lei, ou mudar o sistema, porque do jeito que está não dá certo, viu? A gente está sendo muito prejudicado. E a segunda questão que eu vou abordar, nós vem com esse problema, na gestão do Rafael, o alvará subiu muito de preço, certo? E a gente sempre vem batendo nessa tecla, batendo. Acho que foi uma lei aprovada, não sei. Aí o que acontece? A nossa classe se reuniu e a gente não vai aceitar esse valor de alvará de R$179, certo? Não sei, que lá não disseram o preço para mim, mas eu sei que da última vez que eu paguei foi 179. E cidades grandes como Crateús é R$28, Santa Quitéria é 30, viu? Não. Certo. Fora isso, você pode passar lá em 12 vezes esse valor também. E vocês eram para pagar ISS e não pagam também, né? Não, mas eu vou chegar aí nessa questão, vou lhe dizer. Eu sou microempreendedor, eu pago microempreendedor como mototaxista. Automaticamente, R$5 são descontados já, então estou pagando o imposto 2 vezes. Você está entendendo? Depois a gente tem que ter vez com o jurídico para ver se é normal. Como é que eu vou pagar? Eu já pago, o microempreendedor pago R$5 para a prefeitura, que é descontado automaticamente, e ainda vou pagar R$179, entendeu? Não, tranquilo, mas assim...
reais, só complementar aqui a sua palavra, é 160